Olá pessoal, bem-vindos. Hexágono regular inscrito na circunferência. O hexágono regular, ele tem 6 lados de mesma medida, por isso que ele é chamado regular. Além disso, ou seja, ele é equilátero, porque ele tem todos os lados iguais, e ele também é equiângulo. O que quer dizer isso? Os ângulos internos são congruentes, assim como os externos são entre si. Veja nesse desenho o seguinte, o hexágono está inscrito na circunferência. O é o centro da circunferência e o centro do hexágono. AB é o lado do hexágono, que nós estamos chamando esse AB de L, medida L. H é o ponto médio do lado AB. Como H é ponto médio, então AH é a metade de L, ou seja, L sobre 2. OA, o segmento OA, é o raio da circunferência, assim como OB também é o raio da circunferência. O segmento OH é o apótema do hexágono. O que é o apótema do hexágono? O apótema só existe em polígonos regulares. Então, o apótema é a distância, apótema, né? É a distância do centro da figura até o lado. Quando fala distância, o ângulo tem que ser o quê, pessoal? Tem que ser 90 graus, porque a distância é perpendicular. Então, esse ângulo é 90, certo? O triângulo AHO, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo 30, 60, 90. Por que eu sei que os ângulos são 30 e 60? Vamos ver? Então vamos fazer uma continha aí. Ó. O ângulo interno de um polígono regular é calculado por n menos 2 vezes 180 dividido por n. Quem é n? É o número de lados do polígono regular. Ângulo interno, tá? Esse polígono regular não tem 6 lados? Então 6 menos 2 vai ficar o quê? Vai ficar 4 vezes 180 graus dividido por quanto? Por 6, correto? Observa que 180 dividido por 6 é 30, 30 graus vezes 4, 120 graus. Quer dizer que o ângulo interno do hexágono regular mede 120 graus. Então veja aqui, se esse ângulo aqui é 120, a metade dele é 60. Por que eu sei que é a metade? Porque o raio é bissetriz como a figura é regular, o raio se torna o quê? Uma bissetriz desse ângulo. Então esse ângulo todo é 60, é 120 e a metade é 60. Como 90 mais 60 é 150, 180 menos 150, o outro é 30, correto? Então vamos lá, continuando, agora vamos então deduzir duas relações importantes aí. Veja aqui, nesse triângulo aqui, ó, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, e nós podemos observar o seguinte, ó, o cateto oposto ao ângulo de 30, qual é o cateto oposto ao ângulo de 30? É o L sobre 2. Ele é a metade da hipotenusa. Por quê? Porque o seno de 30 é meio. Então, em todo triângulo retângulo, tiver um ângulo de 30 graus, você já sabe que o cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa, porque o seno de 30 é meio. Tá claro, pessoal? Então, o cateto oposto ao ângulo de 30 quem é? É o L sobre 2. Ele é a metade de R. Vamos escrever isso? L sobre 2 é a metade de R. Então, vamos lá, ó. L sobre 2 é a metade de R, a metade da hipotenusa. Daqui nós concluímos o quê? Uma relação importante. O lado do hexágono inscrito na circunferência é igual ao raio da circunferência, certo? Então, continuando. Como L é igual a R, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, ó, teorema de Pitágoras, nesse triângulo aqui, AHO, o raio é o que? A hipotenusa. O A é um cateto, o L sobre 2 é outro cateto. Mas o L não é igual a R, certo? Então aqui, ó, no lugar de L sobre 2 eu vou escrever o que? R sobre 2, porque o L não é igual a R. Então vamos lá, R ao quadrado
Teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a R sobre 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a R ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado, porque elevou 2 ao quadrado 4, né, pessoal? Então, aqui nós vamos poder deduzir o quê? Que o MMC, né? Café? Vai ficar assim, ó, 4R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 4A ao quadrado, né? Certo? Podemos escrever isso. Eu quero isolar o R, o A em função de R. Então vai ficar assim, ó, 4A ao quadrado, ó, 4A ao quadrado é igual a 4R ao quadrado menos R ao quadrado. Vai ficar 3R ao quadrado, certo? O A ao quadrado, então, vai ser o quê? 3R ao quadrado dividido por 4, que veio dividindo. Mas o A está ao quadrado. Então, extraindo a raiz quadrada, vai ficar raiz quadrada de R ao quadrado. É R. Raiz quadrada de 3, fica indicado, raiz de 3. E raiz quadrada de 4 é 2. Temos aqui outra relação importante. Qual relação? O apótema do hexágono regular escrito é igual ao raio raiz de 3 sobre 2. Certo? É importante observar agora o seguinte: o apótema, veja aqui no desenho, o apótema é igual à altura do triângulo equilátero. O que tem isso? Olha bem, se o apótema é igual à altura do triângulo equilátero, como é que é a forma do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então, temos aqui outra relação. Observa que essa fórmula é a mesma, porque o raio é igual ao lado, o lado é igual ao raio, certo? O apótema é a altura do triângulo equilátero, que é igual a quanto? L raiz de 3 sobre 2 ou R raiz de 3 sobre 2. E por que ainda o lado é igual ao raio, o que acontece? O hexágono regular escrito, ele se divide em 6 triângulos equiláteros, porque o lado é igual ao raio, ó, AB é igual a R. Então, ele se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, se você quiser calcular a área, né, do hexágono, você multiplica a área do triângulo equilátero vezes 6, você vai ter a área. Então é isso por enquanto. Boa sorte a todos. Tchau, tchau.